E assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. E assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. O nosso entendimento na casa de Padre Pio, é sempre bom que a gente ressalte, é de abrir a nossa visão, abrir o nosso coração e abrir a nossa compreensão para trazer para dentro da nossa realidade, fazer com que isso seja efetivo, um conhecimento o maior possível da nossa natureza verdadeira. E isso admite, portanto, conhecimentos que vêm da experiência humana, da tradição espiritual humana, de todos os tempos, de todas as épocas. Então a Casa de Padre Pio procura fazer um trabalho baseado nessa certeza de que todos os caminhos levam sim à iluminação, todos os caminhos espirituais levam a um grau de consciência quando nós os realizamos em plenitude dentro de nós, com abertura, com humildade, com amor, levam a essa visão mais ampla, a contemplação, que é uma expressão muito utilizada pelas escolas espirituais, onde nós olhamos a face do Criador, que é muito maior do que nós, que é Pai, que é Mãe. O nosso tema hoje, Abraão, o seu caminho crístico, é um tema muito complexo, muito intenso, muito denso, porque fala de uma figura arquetípica, o nosso pai Abraão, que tem uma relação com, isso é tradicionalmente conhecido, com as três religiões chamadas as três religiões monoteístas, né? Com o judaísmo, com o cristianismo e com o islamismo. Ele seria o pai dessas três religiões. Mas não é isso que a gente está querendo ver hoje aqui, não. Ao contrário, hoje nós estamos querendo ver Abraão como pai, sim, vamos deixar só a figura de pai, mas vamos tirar os ismos, vamos tirar as religiões, vamos tirar as tradições sectárias e vamos entender Abraão, sim, como um personagem histórico, que certamente o foi, certamente ele existiu, mas vamos entender Abraão com o mesmo processo que nós temos procurado entender todas as figuras históricas que estão presentes nas escrituras sagradas de todas as religiões, vendo-as não só como indivíduos que viveram nesse mundo, que continuam vivendo em outros planos, mas como eles representando arquétipos que nós podemos referir a cada um de nós. Dizendo em outras palavras, Abraão vai ser visto hoje, nessa nossa conversa aqui, como uma estrutura que compõe o nosso ego, que compõe o que nós chamamos de ego, e aquele ser divino que cada um de nós que caiu numa ilusão, vamos usar agora o conceito hindu, maia, acreditando-nos nós separados da divindade, da fonte da vida, e que criamos a partir daí caos, que criamos. Isso está expresso muito bem na expulsão do paraíso, do jardim do Éden, e que criamos um universo, um mundo, vida de caos. Esse nosso ego, entretanto, é divino. E se esse nosso ego é divino, nós temos que reencontrar a divindade nele. Por isso que nós demos o nome hoje dessa nossa conversa e desse nosso trabalho, porque eu quero ressaltar sempre que isso é um trabalho espiritual, gente. Por isso eu peço muita atenção de todo mundo que está entrando aqui, para que a gente fique muito concentrado juntos, né? Nós podemos conversar, falar entre nós, mas vamos entender que a gente está movendo forças espirituais aqui para beneficiarmos ao universo como um todo, como eu disse, e a cada um de nós, especificamente, aos nossos próximos. Então Abraão, como nós fizemos com João Batista, eu acho que vocês lembram disso, que nós fizemos usando a figura histórica para representar aspectos interiores do nosso ser. E Abraão, gente, de todos, talvez seja o arquétipo mais importante aonde a gente tenha que trabalhar. Falarmos de Abraão, entendendo que cada um de nós traz dentro de si Abraão, Saraí, que é a sua mulher, seu filho, os companheiros todos que são descritos na Bíblia, na Torá, especificamente no Antigo Testamento, a Torá dos Hebreus, são expressões
codificadas de estruturas arquetípicas que estão dentro de nós e que trabalham, e que se nós nos valermos deles como exemplo, podemos fazer trabalhos belíssimos interiores, e quando a gente faz um trabalho interior, a gente já tem dito aqui, nós estamos agindo no mundo exterior de forma imediata. Não há separação entre mundo interno e mundo externo quando nós estamos falando de energia, de consciência, de vibração. Portanto, hoje, entender quem foi, como é o significado desse símbolo, desse arquétipo Abraão e de tudo aquilo que está à sua volta, é importante para que nós possamos ter um guia, um caminho para chegar ao quê? E por isso o nome do nosso encontro, Abraão e o seu caminho crístico, para chegarmos ao nosso objetivo, ainda que a gente não saiba conscientemente dele. O nosso objetivo é chegar à natureza crística, que esse que está aqui, que eu aponto o dedo, Jesus de Nazaré, como outros grandes avatares, não só chegaram e realizaram, como deixaram expresso para nós modelos vivos de trabalho. Mas Abraão é um modelo muito importante, porque ele é o primeiro passo. Por isso é que ele é chamado de pai, não de religiões. Vamos começar agora a reentender, a repaginar esse processo, a entrar mergulhando no código. Ele é chamado de pai de nações, não pai de religiões. E quando a gente fala de pai de nações, é no sentido de que quando o ego encontra dentro de si o arquétipo de Abraão, ali está o pai de todos os passos que nós precisamos dar dentro de nós mesmos para chegarmos, enfim, neste caminho de Abraão à consciência crística. E, portanto, a gente bate muito nessa tecla na casa de Padre Pio, nós não podemos separar os ismos. É uma doença que nós temos na humanidade. Quando a gente separa o ismo, separa Jesus do judaísmo, e Jesus fica visto pelos judeus de uma forma esquisita, assim como os cristãos veem os judeus. Gente, está na hora disso acabar. Está na hora de nós entendermos a fonte viva de luz que ilumina tudo e que não prescinde do entendimento de que tudo é um. Não podemos entender Jesus sem entender tudo que vem antes dele. E todo o trabalho do Cristo não foi para criar uma religião, nem uma supremacia de Cristo sobre Abraão. Isto é uma infantilidade espiritual. O que a gente precisa entender é que Cristo, Abraão, todos falam do ego. Quando eu falo Cristo, eu estou falando da figura de Jesus de Nazaré, porque Cristo é o ungido. O Cristo é o ego que chega naquele momento do despertar. E o primeiro passo é Abraão. Então vamos falar desse pai de todos nós, e este pai que está lá dentro, vou repetir então, do nosso ego. É uma estrutura egóica que está ali e que precisa ser desperta para que ele comece a caminhar, a fazer o seu movimento. Gente, aqui na Bíblia, se vocês olharem as suas Bíblias, vocês vão ver que Abraão vai aparecer no final. Lembrem quando a gente se encontrou naquela semana antecedente, né? A retrasada, que deu problema de conexão, quando a gente falava de Noah, da Tevá, que era a arca, que era a palavra, e Noah, quando a gente vira as letras, vira Hem, que é graça. Então Noah também é um arquétipo. Nós falamos de Noah. No final da paraxá de Noah vai surgir, quando Noah termina o dilúvio. Aliás, esse mês que a gente está vivendo de Escorpião é o mês da tradição do dilúvio. E o dia do dilúvio terminou ontem, o dia em que o dilúvio começou. Então, gente, vamos segurar as nossas arcas, vamos fazer o nosso movimento de em volta de nós estarmos totalmente tomados e comandados por esse estado consciencial da graça, para que a gente vença os dilúvios da vida como vamos vencer. Mas Abraão aparece. Abraão aparece no final da paraxá Noah. A descrição de como os descendentes de Noé, depois que passou o dilúvio, vão se espalhando pela terra, e aí vai chegando no final, aparece a família de Abraão, que vem de Terá. Terá era o pai de Abraão, e Abraão nasce na Caldeia, na Babilônia, que representa o mundo do caos. Abraão era um grande astrólogo, e a gente sempre fala da astrologia aqui com todo respeito, da importância da astrologia, porque a astrologia é uma ciência presente em todas as tradições espirituais, que nos fala, a astrologia, das estruturas kármicas
que estão vibrando no nosso universo conhecido, energias que o universo todo é um super computador, onde as energias de toda a existência atemporal e os tempos derivados dessa existência atemporal se expressam. E nós, quando caímos dentro da lei kármica, é a ciência astrológica que nos faz conhecer as energias que os nossos karmas geraram e que continuam a gerar e vão continuar a gerar enquanto nós estivermos presos a esta roda que Buda chamou de roda do Sansara, a roda astrológica que se repete. Quando você dá uma volta astrológica, você pode avançar muito ou avançar pouco, mas sempre na lei do karma. Abraão era um grande astrólogo, ele conhecia profundamente a lei do karma. Inclusive, isso é importante para a nossa conversa de hoje, ele sabia pelo seu karma, eu estou falando do personagem histórico, mas estou falando ao mesmo tempo de nós, tá? Abraão está ali, historicamente, mas eu não estou deixando de me referir ao arquétipo Abraão que está dentro de cada um de nós. Abraão sabia, como astrólogo, que ele não poderia ter filhos. Gente, um pai que não pode ter filho, karmicamente era essa a estrutura. Naquele momento, o karma estava ali. Só que num determinado momento, soa dentro de Abraão uma voz que é atribuída na Bíblia ao Eterno, a transcendência divina, sim, mas também a imanência divina. Nós temos que ter a maturidade agora de sempre que nós falarmos da fonte criadora, temos que falar de algo que transcende muito o nosso conhecimento. É esse criador que os homens acabaram criando, transformando num ídolo, né? Porque aquele criador externo passa a ser o meu Deus. Olha que coisa absurda. O meu Deus, o teu Deus, o meu é maior que o seu. Ídolos, né? Ainda que a gente ache que o meu Deus é único, como as religiões acham, as monoteístas principalmente, ainda assim, isto é idolatria, né? Não existe meu Deus. Esta transcendência que se reflete na imanência dentro de cada um de nós, falou a Abraão, falou ao ego de Abraão, porque Abraão estava preparado para tal. E o que é dito, eu vou falar hoje de duas parashots, de dois pedaços da Torá. Como a gente não teve semana passada um encontro, eu hoje vou falar das duas sequências a Noar. Nós paramos em Noar, em Noé, né? Surge no final Abrão, o nome dele nesse momento é Abrão, não é Abraão, eu vou explicar por que vira Abraão depois. E Abrão, que assim ele se chamava, vamos chamá-lo assim, aparece naquele final, sabedor, astrólogo, sabedor da sua estrutura, do seu destino kármico, que era não ter filhos, e ele ouve um chamado. Ele ouve o chamado é Lech Lechá. Lech Lechá. E todo mundo nas Bíblias, quando você lê a Bíblia traduzida, vai assim, sai da tua terra, sai dos teus pais, sai dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te dar, a terra prometida, onde você será pai de gerações. Bem, e de nações. Quando ele ouve esse chamado, ele sai. Só que uma tradução, se eu pego as letras hebraicas e faço alguns movimentos, né, que a gente chama de tziruf, que é trocar as letras, isso é um entendimento mais profundo da Kabbalah, há uma tradução que é mais legal para a gente aqui. Porque sim, sai de ti, larga a tua terra, larga o ego, larga tudo aquilo que é teu parente, parece o Bhagavad Gita, né? Na hora que o Arjuna vai lutar na batalha de Kurukshetra, Krishna chega para ele e ele olha os parentes, olha todo mundo, desiste de lutar, larga a arma e Krishna o inicia na consciência cósmica, na consciência crística ou crística com o Bhagavad Gita. Larga os teus parentes, você tem que lutar contra eles. No caso de Abraão é sai dos teus parentes, mas a coisa que mais nos fala na tradução é sai de ti. Isso não está nas traduções das Bíblias que a gente vai ler. Lá diz sai da tua terra. Mas sai da tua terra tem uma tradução mais profunda que é sai de ti. O que está sendo dito? Ego. Abraão, aspecto do ego que está naquele momento preparado para começar o seu caminho crístico. Abraão, sai de ti. Sai da tua terra, sim, mas sai dessa tua ilusão. Sai da tua visão de mundo presa no tempo e espaço kármicos.
Sai do entendimento de que a vida seja alguma coisa em que nós tenhamos uma vida exterior, uma vida interior e que nós tenhamos que trabalhar numa zona muito densa, onde a causa e o efeito se transformam numa lei rígida, uma lei férrea que nos traz a nós o fruto, geralmente confuso e caótico, dos nossos atos. Quando eu falo atos aqui, estou falando de pensamento, palavra, emoção, tudo gera frutos nesse nosso cosmos. A gente não sabe, mas é assim. Não são apenas os nossos atos, as nossas obras físicas. É aquilo que dá essência a toda a nossa obra. Desde o primeiro movimento do pensamento, a emoção, a palavra e ao ato físico. Tudo isto gera karma. E Abraão estava numa terra de karma. E ele é chamado, sai de ti. E ele sai. Aí é que Abraão dá uma resposta um pouco talvez mais até profunda do que Noah. Eu falei aqui na semana retrasada, porque Noah no final da história deu uma mancada, deu uma pisada de bola quando ele plantou uma vinha, né? E bebeu o vinho, se embebedou. Né? O vinho não é para se embebedar, o vinho é um movimento sagrado, porque senão ele entra na parte do rigor, do julgamento, do karma. E Noah acabou que ali. Então, mas não estamos falando mais de Noah hoje, não adianta, nem tem tempo. A gente está falando de Abrão, que resolve então pegar a sua família, sua mulher, Saraí, e sai. E vai em direção a essa terra. Mas nesse caminho, Abraão primeiro, olha só o símbolo fantástico, olha a simbologia maravilhosa que a gente tem nesse aspecto arquetípico do nosso ego, que faz com que a gente entenda como nós podemos trabalhar e como nós podemos continuar a fazer os movimentos todos, né, de não desistir. Abraão não desistiu. E Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, o Paulo de Tarso, que é a figura que entendeu bem a natureza crística em Jesus, e ele não fundou a religião, ao contrário do que as pessoas falam, ele não foi o fundador do catolicismo, apesar do catolicismo dizer isso. Paulo de Tarso trouxe uma visão do Cristo em que, quando ele olha para Abraão, quando ele vislumbrou que havia uma lei acima do karma, e que essa lei acima do karma, ele que chamou de lei da graça, mas é a consciência crística que representa esta lei da graça. Quando a gente atinge esta consciência, a gente consegue queimar karmas, e aí tem mestres como Paramahansa Yogananda que trazem técnicas para isso, como a técnica do Kriya Yoga, da meditação Kriya. Então, quando Paulo de Tarso fala que Abraão viveu e foi, vamos chamar assim, ele foi abençoado porque viveu pela fé, ele está dizendo coisas muito profundas que a gente vai entender daqui para frente. Abraão entendeu aquele chamado e foi, saiu dele mesmo. O ego, então, que vivia naquela terra, vivia bem, tinha dinheiro, tinha bens. Ele até carrega os bens, porque os bens espirituais são o que isso representa, e vai embora para aquela terra que nem sabia onde era. Essa terra é fisicamente nos representada pela Palestina, pela terra, né, de Canaã. E vocês lembrem, quem estava aqui com a gente em Noé, que eu disse que Canaã era o filho era o neto de Noé, que fez a besteira de olhar Noé nu. Então, Canaã era uma terra meio amaldiçoada. E o que o Eterno fala? Abrão, vai para esta terra, porque desta terra, onde hoje ela é muito forte, mas ela está nas mãos de alguém que é Canaã, que não tem nenhum valor para isso. Canaã também é outro aspecto do nosso ego. Veja, gente, tudo que eu estou falando aqui são aspectos multiformes do nosso ego. O nosso ego, quando caiu, ele se partiu, ele se quebrou. Hoje a gente sabe que o nosso inconsciente, existem vários eus dentro de nós, né? Várias personalidades. Quem acredita em vida anterior sabe que pode até ser vidas anteriores mesmo. Mas nessa nossa vida agora, nós temos muitas facetas do nosso eu. Então Canaã está na terra prometida de intruso, porque ele não tinha isto. E Abrão é mandado para lá. Primeiro ele passa no Egito, e tem uma coisa muito interessante, porque quando ele chega lá, Saraí, sua mulher, era jovem ainda e muito bonita. E ele fica com medo de ser morto pelo Egito e diz que ela é sua irmã. Olha o símbolo aí, gente. Eu quero com vocês não falar da história, que então, né, o faraó ficou com Saraí como mulher. Egito, na tradição cabalística, a palavra é Mitzraim, significa estreiteza.
aperto. Egito, no código profundo que nós estamos trabalhando, é o mundo físico, é o nosso mundo, é a parte mais densa do mundo físico. Então Abrão, que estava num mundo de caos, mas vivia ali mais ou menos bem, tinha condição de sair, é o nosso ego que está se preparando para sair, ele sai dele, mas ele precisa passar no Egito. E ali, Sarai é a contraparte feminina, porque nós somos masculino e feminino. O nosso ser, de qualquer um, foi criado macho e fêmea na origem, lá naquele código dos 6 dias da criação. No 6º dia, o Eterno criou o homem, a figura humana, macho e fêmea. O homem aí não é o gênero, é a globalidade. Então, Sarai era a contrapartida feminina, passiva. O que esse ego faz? Ele ainda tem medo naquele momento e ele entrega. Ele diz que ela não era sua mulher, ela era sua irmã. E fica no Egito com ela até que se descobre, o faraó pede desculpas e aí pede mesmo, porque começa ele a ter noção de que aquela era a companheira de Abraão. Então o nosso ego que está partido, muitas vezes ele tem medo de fazer os seus movimentos de união, de se apresentar inteiro nas situações mais difíceis que são representadas por esse estado do Egito. Quando a gente tem esse medo, Abraão deu lá, ele não chegou a tropeçar porque ele falou, é minha irmã. Ele não disse, ela é minha escrava, ela é minha amiga ou ela é minha qualquer. É minha irmã. Quando o faraó descobriu, devolveu, deu bens à beça a Abraão e disse, vai. E ele continua. Aí tem um belíssimo episódio, eu vou parar Lech Lechá daqui a pouquinho, porque tem 2 episódios que eu quero ressaltar para vocês como símbolos profundos, porque faz parte do caminho de Abraão. Quando ele sai, naquela região haviam 2 cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. E interessantemente que o rei de Sodoma e mais outros 4 reis são atacados por inimigos, entre eles Amaleque, que é um código muito profundo da dúvida. São códigos profundos que a gente não tem nem tempo de trabalhar muito, mas para que a gente entenda, Abrão faz frente com 318 homens a um exército enorme. Olha aí a força de quando a gente vai mobilizando as forças superiores em nós. E esse é o caminho de Abraão, esse é o caminho crístico. A força divina nos vem. 318 é um número muito interessante. Vamos somar os números? 3 e 1, 4, 4 e 8, o quê? 12. O que Abraão faz? Ele que era astrólogo, pega todas as forças kármicas que ele tinha dentro dele, reúne aquilo e transforma aquelas forças kármicas em algo uno, integrado. E naquele momento Abraão começa a expressar uma outra natureza mais profunda do que simplesmente a do ego partido. Abraão naquele momento começa a explicitar a figura de que ele vai ser sim pai. Por quê? Porque ele pega todos aqueles 318 homens e vai lutar contra milhares e vence. E liberta o rei de Sodoma. E mais o seu sobrinho Ló, que estava preso com muitas... Ló é um sobrinho muito querido de Abraão, que tinha saído com ele. Ele tinha trazido... Então, faz parte também do nosso ego. É um símbolo, é um arquétipo. Vamos falar dele daqui a pouco. E quando ele consegue essa vitória, significa que nós... E é importante isso, porque muita gente, quando ouve a gente falar que é astrologia, né, é a história do karma, que a gente precisa transcender os astros... você não acredita em astrologia? Não. É uma ciência profunda que mostra com precisão tudo aquilo que a gente vê, e se a gente ficar preso no karma, ela vai continuar sempre sendo. O que ele faz naquele momento? A batalha é simbólica também. Então são 5 reis contra 4. E Abrão, e eram milhares de pessoas. Abrão vem só com 318. Somados 3, 1, 4 e 8, 12... com todas as suas forças kármicas e as reúne num exército comandado agora pelo aspecto do ego representado por Abrão, que já começa a se vincular às estruturas superiores, à estrutura crística. O seu caminho crístico começa a se fazer e ele vence essa batalha com seus 318.
Quando ele vence essa batalha, ele chega num local sagrado, o reino de Shalem. Shalem parece alguma coisa? Parece Jerusalém, né? Porque Shalem vai falar de paz, a palavra Shalem nos refere à paz e nos refere à integridade. Quando ele chega ao reino de Shalem, ele vai encontrar aquele personagem tão misterioso, né? O Malquitzedek, o rei justo, Melquisedeque, que muitos atribuem a ser esse, ou ser aquele, ou ser aquilo outro. Mas não vamos falar do personagem externo. Vamos continuar falando dos símbolos, dos arquétipos. Então, Abrão, que é ego, mas é um ego que despertou, que saiu de si mesmo, que foi em direção à terra que vai ser dele, onde ele será pai de muitas nações, transformando isto tudo numa grande unidade. Abraão vence essa batalha e aí ele vai chegar a Shalem, que é o topo do monte. Shalem é o local santo, onde existe o reino da paz, da integridade, da unidade, a cidade santa, e ali existe um rei justo. Esse rei justo é o primeiro vislumbre, não de Jesus Cristo, apenas do personagem histórico, nós não estamos nos referindo a isso, mas da natureza crística do próprio Abraão. Não sei se vocês estão indo comigo, eu tenho certeza que estão, porque apesar disto poder também representar personagens de grande força e luz espiritual, Malquitzedek, por exemplo, né, que pode ser um grande espírito, mas na nossa visão aqui, nós estamos falando dos arquétipos, do código. Então, o ego, já meio lapidado de Abraão, encontra a natureza crística dentro dele, e esse rei sai da cidade de Shalem, que vai ser a cidade de Jerusalém no futuro, e abençoa Abraão com pão e com vinho. Gente, vocês vão ouvir isso falar de pão e vinho. Até isso aqui. E é uma pena que a gente tenha distorcido tanto esses símbolos, né? Até hoje o pão e o vinho fazem parte tanto da tradição hebraica, quanto da tradição cristã e de outras tradições também. Mas o pão e o vinho são bendições dadas por Malquitzedek a Abraão. Ele disserta uma bendição muito linda, que Abraão será abençoado para sempre, será pai de muitas nações, e Abraão lhe dá 1/10 de tudo aquilo que ele tem, dá o dízimo. Infelizmente muita gente aproveita para interpretar mal e para se valer dessa história do dízimo. No fundo, o dízimo é santo sim, é claro que ele pode significar sim uma contribuição material e tem um significado disso. Não é o nosso assunto hoje, porque é uma forma, quando você corta o pedaço material, 10ª parte, e dá, você abre o canal, né? Francisco de Assis falou isso depois de muitos anos, é doando que se recebe, né? Isso abre mesmo. O que vai se fazer com o dízimo, quem recebe, esse é outro papo, a gente não tem, cada um vai se responder na frente, né, da sua própria justiça interna, se for alguém que se aproveita do recebimento disso. Não era o caso de Malquitzedek, do rei santo. Aquele dízimo entregue a ele só fez crescer a força da bênção que Abrão recebe ali. E Abrão sai, portanto, depois de ter saído do Egito, né, ganha essa batalha, vai Abrão em direção à terra prometida, e quando chega ali, ele que não tinha filhos, tem um filho com a sua serva, porque Saraí, ela se queixa muito, ela era estéril, a sua contraparte feminina não estava ainda vinculada a esse karma que havia, ela era estéril. Mas ele vai ter um filho com a sua serva egípcia, Agar. Esse filho tem o nome de Ismael. E Ismael nasce e gera ali um ciúme entre Saraí e Agar. Tudo isso é ego. Ismael também é um aspecto do nosso ego. Abraão fica muito ligado ao menino, porque no primeiro momento ele achava que não tinha nem herança nenhuma. Ele fala assim, meu escravo vai herdar os meus bens. E o Eterno diz, não, você vai ter um filho. E vai dar a ele primeiro Ismael. Ismael vai ser, segundo está escrito na Bíblia, pai de 12 príncipes. Será pai de grandes nações e também será abençoado. Abraão segue então o seu caminho, vai em direção ao lugar onde ele, sim, já está dentro da terra de Canaã.
a terra que vai ser dada a ele. E tem do Eterno uma visão, onde manda que ele olhe o céu. Você está vendo essas estrelas, Abraão? Conta, porque mais do que o número delas vai ser o número dos teus filhos. As nações todas serão abençoadas por ti. Todo o movimento seu será de pai de muitas nações. Então vamos voltar à nossa visão. O nosso ego tem esta força. E o nome de Abrão era um nome, eu não vou escrever um nome hebraico aqui, mas ele vai ser acrescentado com uma letra, e Sarai, a sua mulher, tem retirada uma letra do nome dela, e esta letra é substituída por outra. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, olha que coisa fantástica. Ele vira então Abraham e Sarai vira Sará. E vai ser a Sara que a gente conhece aqui em português. Qual é a força espiritual desse arquétipo? Naquele momento que os dois então vão se preparar para seguir a missão deles, Deus troca duas letras do nome. Isso é para a gente entender a força, só vou fazer um parênteses aqui, das letras hebraicas. As letras hebraicas são estruturas que carregam dentro da sua forma padrões específicos de energia, de consciência e de conexão com a consciência divina. Muito bem. As letras são como se nós estivéssemos fazendo com que a energia cósmica viesse descendo de mundos infinitos e vão tomando formas que trazem dentro dessas formas energia, vibração e conexão consciencial. Portanto, as letras hebraicas são absolutamente poder. A tradição cabalística primordial diz que o universo é criado pela palavra e expresso nas letras, como se cada uma delas fosse uma estrutura consciencial muito potente, e assim é. É interessante hoje que a ciência vai percebendo o universo físico criado por padrões vibratórios, as tais supercordas, que até hoje já estão meio superadas até, essa história vai andando muito, mas no final a gente vai vendo como o conhecimento das tradições vai se somando ao conhecimento científico. É uma pena que a vaidade exista de ambos os lados, né? Mas quando a gente entende o poder, a gente entende por que foi trocada uma letra do nome. Porque foi mudado o padrão vibratório. Eu vou tentar explicar por quê. Essa letra Yud, né, que foi tirada do nome de Sarai, essa letra vale 10, porque as letras hebraicas valem números. E 10 são as vibrações primordiais que foram emanadas da fonte única, na tradição não só da Kabbalah, como por exemplo no taoísmo, né? No princípio era o Tao, depois vieram as três coisas, o Tao é o Tao, não tem definição. Depois vieram as três coisas, depois as 10 coisas. O número 10, né? A primeira dezena que volta à unidade, porque o zero se infunde, dando força de... O zero é o círculo, né, que junta no 1 e transforma aquele 1 em algo muito maior, no infinito. O 10 expressa toda a existência. O Yud é o 10. O que foi feito? O Yud foi dividido em 2, porque a 5 é a letra Rei, que foi acrescentada tanto no nome de Abraão, que virou Abraham, como no nome de Sarai. Saiu o Yud, mas aquele Yud que foi partido em 2 Reim, né, em 2 letras Rei, aquele Yud virou 2 reis, 2 letras Rei, que foram acrescentadas em Abrão, virou Abraham, e em Sarai, que virou Sará. Por quê? A letra Rei, que está no tetragrama, ela tem melhor desenhada aqui, ó. Eu não sei, acho que aparece ao contrário para vocês, né? Ela está repetida aqui 2 vezes, ó. Tá vendo aqui? O tetragrama divino, isso aqui é o nome sagrado, onde cada uma dessas letras representa a força de 4 mundos, que são os 4 mundos que emanam da divindade na tradição cabalística, e todas as esfirotes, todas as emanações representadas nessas letras. Eu estou querendo mostrar agora essas 2 letras que são iguais. É interessante porque Abrão recebeu uma e Sarai recebeu outra. O que significa no nosso código aqui, gente? Que o ego
representado por Abrão, mas representado também por Saraí, por tudo. Eu vou sempre dizer, o ego é partido, mas Abrão é o pai, aquele que vai ter a semente, que vai se fundir a importância feminina de Saraí, e os dois vão ser geradores da unidade, ou do caminho, melhor dizendo, crístico. É por isso que os dois receberam isto, porque dali para diante, Abrão, quando tinha vivido pela emuná, eu estou transformando a palavra fé agora em emuná, emuná é certeza, ele recebeu o chamado, saiu da natureza egóica dele, sai de ti, e foi em direção à terra prometida, que é um estado de consciência. Então, esses dois Envim, que vieram para os nomes dos dois, deram a eles a capacidade de se transformarem em co-criadores. O ego, então, sai daquela estreiteza, né, passa para uma outra estreiteza, que é o Egito, e agora os dois recebem 2 letras no nome, porque ali poderiam ter um filho. Muito bem. Lech Lechá vai até aí, Abraão já é Abraão, ele faz então a sua reverência ao Eterno, faz um sacrifício, boi e bezerro, vem fogo dos céus, queima o sacrifício, coisa que vai ser repetida depois pelo profeta Eliarro, que também é um aspecto do nosso ego, como João Batista também é, como a figura de Jesus também é, quando ele é o Filho do Homem, para virar o Cristo, quando a consciência dele se transforma na consciência cósmica, né? Dizendo que cada um de vocês pode ser um Cristo também, não se esqueçam disso. Ora, os dois estão prontos. Aí o que ele recebe? Ele diz assim, agora você vai fazer uma coisa, Abraão agora, já Abraão, você vai circuncidar você e a toda a tua casa, inclusive a Ismael. Aí a gente pensa, gente, porque esta é a minha aliança com você. Vou estabelecer a aliança agora. O que é circuncidar? Como é que a gente entende esse código? Circuncidar é o quê? A gente faz até hoje, isso é uma tradição que está dentro do islamismo, do judaísmo, e hoje a gente sabe que até em termos médicos é uma ótima condição, né? Porque há muito menos câncer de colo de útero nas mulheres que são vinculadas, né, a essa tradição nos homens, né? Até nesse ponto é interessante, mas a gente vai muito mais profundo. O prepúcio é a pele que cobre a glande do pênis, do órgão sexual masculino. E as pessoas, o homem nasce com esse prepúcio, coberto com esse prepúcio. O que está simbolizado aí? O órgão sexual masculino, no entendimento sagrado, ele é o potencial criador cósmico representado no corpo físico. E é uma energia que é uma energia divina, não só tem uma energia nessa criação toda, a energia divina, ela toma vários aspectos. E no homem físico, ela toma um aspecto da energia sexual, coisa que a gente não sabe lidar com ela, né? Ao longo das eras, tem sido um caos lidar com essa energia tão poderosa, principalmente na raça humana, que tem liberado o acesso à energia sexual sem estar vinculada por freios hormonais, como as outras espécies animais. Mas essa energia sexual no homem está representada pelo órgão sexual em si e pela semente geradora de outros corpos físicos, transmitindo a herança genética, mas mais do que isso, transmitindo a vida física. Ora, o prepúcio que cobre essa glândula representa a casca do desentendimento que o ego fez lá no início. O que é o prepúcio? A força geradora, a força divina que existe no homem, que pode gerar universos, que é um criador porque é a semelhança e imagem do seu próprio criador universal, da consciência cósmica, está coberta com uma casca. Simbolicamente, quando o Eterno diz, circuncida a você e a todos os seus da sua casa, porque esta é a aliança que será feita, e isto vai ser passado de geração a geração, Abraão corta o seu prepúcio e aquela casca que significava o véu, a cobertura, o tapa-olho, a venda que impedia o entendimento da nossa natureza criadora, da natureza divina que existe no homem de criar, aquele véu é cortado, a circuncisão se dá
E isto significa que a aliança está feita até nessa história, né? E é muito interessante porque depois nós vamos ver o profeta Isaías falar da circuncisão, Paulo de Tarso, do coração. Porque não há uma circuncisão verdadeira no corpo físico, a Brit Milá, como está escrito aí pelo Maico, né? Que é a aliança, é a bênção, né? No sentido de que naquele momento se santifica todo o aspecto criador do homem para que ele possa se unir à mulher e os dois sejam uma unidade onde não há preponderância, onde há absoluta igualdade entre os dois, a fusão dos polos, né? Falamos de Tao hoje, e no taoísmo isso é representado tão belamente pelo aquele símbolo, todo mundo conhece, né? Do Yin e do Yang. Este processo de unificação em semente precisa ser purificado, porque o ego até então estava coberto pela venda representada pelo prepúcio. Cortou aquilo, significa que o coração também precisa ser circuncidado, sair de dentro de nós tudo aquilo que o ego entulhou lá dentro ao longo da nossa caminhada, que não era crística. Abraão está fazendo uma caminhada crística nesse momento. E a circuncisão é Agora, olha que coisa interessante. Ismael, que é o seu filho, com Agar, com a serva, é circuncidado também. Então vejam que, né, ele é pai do povo árabe, pai dos... E é verdade, fisicamente, a tradição dos ismaelitas são os originadores das tribos árabes, de onde vai surgir o profeta Muhammad. Mas esse é um papo que a gente pode fazer em outras lives, né? Do fundamento hoje, como a gente perdeu o pé nessa história das religiões se baterem, se atacarem, o fundamentalismo religioso tão triste, mas fecha a história, voltamos aqui. Significa que Ismael está integrado dentro desse processo também. Quando Abraão faz a circuncisão, ele se estabelece num local, na planície de Mamré, onde existe uma grande quantidade de árvores, ele tem muitos bens, tem pastores, tem tudo, e se estabelece ali com o seu pequeno povo, né? Vamos passar agora para outra paraxá, que é extensa, e ela hoje a gente tem que trabalhar, porque ela vai nos fazer, o nosso trabalho espiritual de hoje, na área prática dele, vai se basear no que está escrito nessa segunda passagem. Essa paraxá em hebraico se chama Vayerá, ou Vayerá. Vayerá significa e apareceu. Lembrem que aquela que nós falamos até agora, depois de Noah, era Lech Lecha, sai de ti. E Abraão saiu dele, saiu da terra, levou os seus aspectos, né? O Abraão dentro da gente fez aquele caminho, teve aquela batalha, libertou o rei de Sodoma, aspecto de ego também. Aqueles 318 foi abençoado pelo Melquisedeque, chegou e recebeu a bênção, tanto de Melquisedeque quanto do próprio Eterno, e circuncidou-se a todos os seus numa aliança estabelecida ali. E ele estava, começa a paraxá Vayerá, se vocês forem lá na Bíblia para ler, ele estava descansando, porque imagina o seguinte, né? Naquela época não tinha anestesia. Agora eu vou entrar um pouco na história de novo, mas lembrem-se que eu estou falando do símbolo. Abraão é o nosso símbolo, né? É dentro de nós que vive Abraão, que vive Sará, agora não é mais Saraí, é Sará, e que vive Ismael, que vivem todos aqueles que estão ali junto dele. O nosso ego está começando o processo de fusão. Abraão está fazendo um caminho crístico. Ora, ele faz uma circuncisão, naquele momento não tinha anestesia, é frio. Então, quando a gente vai fazer a limpeza do nosso ego, gente, tem um pouquinho de dor, né? A gente tem que abandonar certos aspectos nossos, tão caros, né? A gente é acostumado com isso, com aquilo outro, nós vivemos apegados a coisas, apegados às nossas estruturas, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, ao nosso medo, principalmente ao nosso medo. Abraão não teve coragem, foi lá, frio e pá, mas ficou uma dorzinha ali. Então era muito justo, né? Vou voltar agora na parte nossa histórica um pouquinho, mas sem esquecer que é um símbolo. Quando a gente corta dentro de nós a nossa circuncisão, quando a gente tira do nosso ego esta venda, que é o prepúcio, que é simbolizada pelo prepúcio, né? De homens e mulheres, né? Nesse momento aqui não tem diferença. Nós estamos falando de símbolos que valem para qualquer um. Não vale só para o gênero masculino, vale para o gênero humano.
né? Porque nós somos um gênero só e podemos aparecer de diversas formas, em diversos gêneros, né? Mas nós somos um. Portanto, gente, essa dor acaba que mas não era uma dor muito grande. Ele estava ali numa boa, ele estava descansando da circuncisão. Começa assim a Parashá Vayera. E apareceu quem? Apareceu o Eterno a Abraão. Mas como? E essa é uma das passagens mais misteriosas da Torá, da Bíblia, onde a linguagem, nas traduções ocidentais, então, é um terror, porque se Deus aparece, Deus chega na forma de 3 pessoas, 3 homens. E ele estava sentado na sua tenda. Abraão era um homem hospitaleiro, era um homem de generosidade, a gente vai até ressaltar isso daqui a pouco, e estava de tarde debaixo da árvore na planície de Mamre, e de repente vem chegar 3 seres angelicais que são, a Torá, ela muda ali, ela chama ele de anjos e chama eles de Deus. Olha que fantástico. Isso confunde, primeiro, quem olha literalmente, porque a Torá não foi feita para ser lida literalmente, e quando a gente traduz fica mais complicado, porque é o Eterno, mas depois é os anjos. Eu não tenho dúvida que o que está sendo mostrado ali é que todos nós somos expressões do divino. Nós todos somos expressões do divino. As nossas expressões individuais são emanações infinitas desse uno. E, portanto, é possível dizer, e apareceu-lhe, Vayera, o Eterno. E o Eterno veio na forma de 3 anjos ou 3 homens que chegaram para Abraão. Abraão imediatamente se prostrou a eles, os recebeu e disse: vocês estão com fome, eu vou lhes dar de comer. Mandou matar um bezerro, mandou matar tudo. Fez uma hospitalidade, recebeu-os. Olha que barato, gente, agora. Vamos lá. Vamos no símbolo, né? Vamos esquecer um pouquinho agora só a literalidade da história. Abraão é o ego, circuncidou, tirou a venda que impede ele de enxergar a natureza divina. Quando ele tira essa venda, o que acontece? O Eterno aparece, vai errar. E apareceu. O nosso caminho crístico, que é o caminho de Abraão, não mais de Abraão, que nos faz ser potencialmente agora criadores, mesmo, para valer. Na hora que a gente resolve tirar o prepúcio, fazer a aliança, o Eterno aparece. E apareceu. E assim começa a Vayera, que talvez para mim é a Parashá de mais poder que existe dentro desse livro do Gênesis, do Bereshit, né, onde traz o poder do ego, Abraão, que vai se libertando do vínculo kármico representado por todas as estruturas que estão guardadas no supercomputador dos astros e, portanto, do conhecimento da ciência astrológica. E ele vai começar a se libertar daquilo, né? E Abraão olha, contempla, e quando ele vê o Eterno, qual é a reação dele? Porque é tudo, a gente pode ter um ego, agora vou retirar o meu prepúcio, vou tirar minha venda, mas aí o Eterno aparece e aí não viu, né? Não viu, olhou, não fez nada. O que Abraão faz? Ao contrário, ele recebe. E quando ele recebe acolhendo. O que significa isso? As 3 figuras angélicas que representavam em toda a plenitude o Eterno, Adonai, né, que assim ele é referido ali, são recebidas, ele põe para dentro da sua tenda, para dentro da sua casa, para dentro da sua natureza, aquelas figuras angélicas, que o Eterno unificado aparece sob a forma de 3. Muitos falam que eram os arcanjos Michael, Gabriel e Rafael. Esses 3 comem, né, com ele, regozijam-se, ficam ali. E quando eles levantam, eles falam assim: nós vamos levantar, vamos sair, mas eu quero deixar aqui com você uma coisa. Daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você terá tido um filho. Abraão, eu acho que ele ficou assustado, mas ele não diz nada. Só que Sará, que estava na tenda, quando ela ouve aquilo,
Ouve o anjo falar aquilo, né? O anjo que estava representando, eu estou forçando aqui para a gente entender que esses três são um. Talvez até daí que tenha saído a trindade do cristianismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o conceito Trimurti está desde a tradição, falei agora uma palavra em sânscrito, né? O mudra Trimurti está desde a tradição, qualquer uma, universal, né? Mahavishnu, Shiva, né? E Brahma. É interessante como Brahma, em alguma forma, lembra Abraão, né? Brahma, Abraão, criador. Brahma é o que pega toda aquela coisa e cria. Ele acolhe e ele ouve aquilo. Daqui a um ano você vai ter um filho. Eu acho que Abraão ficou meio assim, mas Sará ouviu e riu. Riu? Pô, ela falou assim, que isso? Eu sou velha, não tenho mais nenhuma menstruação, não tenho condição de ter nada, filho nenhum, meu senhor tem 99 anos, velho desse jeito, a gente vai ter filho como? Ora, o arcanjo que estava lá fora, certamente, né, sabia o que ela estava dizendo, e disse assim, avise a sua mulher, Sara, que eu ouvi o que ela falou, que ela riu, mas diga a ela que isso vai acontecer. Aí ela sai, mande chamar ela aqui, e ela fica, não, eu não ri, eu não sei o quê. Bom, Sara é o aspecto nosso, a gente não estava fiel ainda na dúvida, né? E Sara olha e fala assim, quais são as circunstâncias que estão à minha volta? Eu sou velha, Abraão tem 99 anos, eu tenho 89 ou 90, não sei quantos anos ela tinha, assim agora na cabeça, mas tem um número ali. Não dá para ter filho. Esse anjo, que pode ser um anjo, está dizendo uma coisa que não é. Olha só que barato, gente. Abraão tinha acabado de se livrar pela circuncisão de um aspecto do ego. Eu acho que ele não falou nada que ele estava disposto a ter fé naquilo, a ter certeza. Mas as circunstâncias todas falavam o quê? Ao contrário. Idade, já não era fértil antes, agora depois de mais velha, então Sara não era com certeza incapaz de ter um filho. O que está significando isso? Lembra que Abraão era astrólogo? Lembra que ele estava fazendo um caminho para sair? Qual é o caminho crístico de Abraão? Abraão é o nosso ego. Sair da lei do karma e das vinculações férreas kármicas criadas por nós mesmos. A lei de causa e efeito é disparada. Eu vou repetir isso a minha vida toda, né? Que Deus me dê anos longos assim seja, que eu possa ter para continuar repetindo isso e vivendo isso e aprendendo a viver isso junto com vocês. Que o karma existe, o karma é real, o karma pode sim levar a linhas evolutivas, mas são linhas evolutivas comparadas à lei da iluminação, do despertar, linhas lentas, linhas presas às dimensões inferiores. Abraão sabia do karma e sabia que no seu karma astrológico nenhum filho era possível. Naquele momento veio alguém para ele, porque ele estava fazendo um movimento, ele estava saindo, ele estava fazendo o caminho em direção à natureza crística. Ele, ego, Abraão, estava indo em direção ao ego divino, ao ego crístico. Era um caminho. Só que no meio daquele caminho a gente titubeia. E aí o símbolo Sara rindo. como pode? Aí o anjo fala, eu vou voltar daqui a um ano. E você vai ter um filho nos braços. E vai dar o nome de Yitzhak. O que significa Yitzhak ou Isaac? O que ri. Porque vai ficar marcado no que representa Yitzhak, apesar de ser um grande patriarca, dos titubeios do nosso ego, enquanto ele não se unifica à sua força crítica. Mas, ao mesmo tempo, mesmo aquilo que está ali titubeando é poderoso e faz parte do ego, eu não posso jogar fora. São as tais sombras, né, que a gente sempre fala, a gente não pode jogar fora a sombra, porque a sombra, ela, em algum momento, ela se planifica e se unifica e se funde na luz, como no símbolo do Yin e do Yang. Mas o nome que o anjo diz, você vai ter um filho, Yitzhak, e o Yitzhak é o que ri, para dizer, você riu porque desconfiou e duvidou, então nós vamos ter na força de Yitzhak, ou na expressão, ou no arquétipo de Yitzhak, aquele que vai representar o rigor, a força sim, né? Porque é divino também, mas vai ter os aspectos que nós depois vamos ver, né? Que é
os pequenos titubeios nesse caminho crístico que o ego está fazendo. Ora, os anjos saem dali, eles vão em direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão, eles dizem assim, vamos contar para Abraão o que a gente vai fazer. Olha só, Sodoma, que é um aspecto do nosso ego, se perdeu completamente. A cidade ficou poderosa, ficou vaidosa, cheia de gente rica, uns oprimindo os outros, não aprenderam com o dilúvio. Nós vamos destruir a cidade, disseram os três para ele, os três anjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E Abraão, lembra que eu falei da confusão aparente de linguagem, porque isso é código? Abraão olha o Eterno. O Eterno é os três, mas o Eterno é um. E a linguagem, principalmente o hebraico original da Torá, fala eterno. E Abraão vai para o Eterno e diz, vem cá, você vai destruir Sodoma? Mas vem cá, você vai destruir... E se tiver gente boa lá, vai morrer o mal com o bom? E ele vira para o Eterno e fala, se tiverem 50 justos, você poupa a cidade? O Eterno disse, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade inteira pela luz dos 50. Olha isso, gente. Ele poupa, sei lá quantos habitavam em Sodoma? Milhares. Pela força de 50 justos. Aí Abraão, vem cá, mas se tiver 45, eu poupo pela força dos 45 todos aqueles que habitam lá. E vai descendo, de 30 para 20, até que Abraão fala, se tiver um justo, o Eterno diz, eu poupo, se houver um justo. Isso, gente, é um código de uma força, de um valor, de um entendimento de como os nossos trabalhos, como disse Mahatma Gandhi, uma alma que se ilumina, uma alma que se conecta com o seu Criador, com a fonte divina, alguém que desperta, alguém que passa a ser um canal dessa força viva, ele consegue. Por isso que eu falo da história do karma, que as pessoas acabam caindo no engodo, né, kármico, de que você só pode salvar você mesmo, que o único trabalho que você faz é você, e que a única pessoa que pode salvar é o indivíduo. Não é bem assim. É claro que isso é verdade, cada um tem que fazer a sua parte, e tem que fazer. Mas na unidade, se tudo é um, quando um é justo, e a palavra justo aqui é posta da forma não de justo de saber julgar bem, mas justo de estar unido, justaposto, aderido, unificado com a força eterna, com a fonte divina. Isto é ser justo. Se existe um, esse um pode libertar e iluminar milhares. Não foi outra mensagem que Maria deu em Fátima pelos 3 pastores, quando pede que seja feita oração, 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 oração por aqueles que precisam? Nós desprezamos isso. Então Abraão tem dois movimentos belíssimos aí. Um que mostra o seguinte, nós somos deuses. O ego em nós tem a natureza divina. E Abraão era a força misericordiosa da natureza divina em nós. Porque a gente só faz o caminho de sair da nossa terra, de romper o karma, de quebrar as cadeias kármicas, de caminhar saindo de nós. E aí aparece a nós a presença divina quando nós partimos pelo início e a semente da misericórdia. Misericórdia é compaixão. Misericórdia não é ter peninha de ninguém, é compartilhar. Abraão se uniu com a sua empatia espiritual, com a sua misericórdia, como justo que era, ao dizer, não destrói Sodoma. Se houver 50, se houver 45, 30, 20, 10, 1. Não havia nenhum. E aí os 3 anjos vão em direção a Sodoma e Abraão fica ali. Vai aparecer agora Lot, nessa história que era seu sobrinho, que estava morando em Sodoma. Os 3 anjos entram na cidade, Lot os reconhece, bota aí dentro da sua casa e ele diz assim, os anjos falam para ele, pelo mérito de Abraão, não é pelo seu. Vejam bem, né? O nosso ego partido, Lot também é um pedaço do ego, mas era a face abraâmica do ego. Agora eu estou falando em símbolos dentro de cada um de nós. Quando eu tenho compaixão, quando eu amo, quando eu tenho misericórdia, os pecados somem. Esse aqui disse isso para Maria Madalena, quando Maria Madalena, assim, ela muito amou e, portanto, a quem muito ama, muito se é perdoado.
O amor vence a multidão de todas as estruturas vinculadas ao pecado, que é o karma. Pecado, separação, corte, ilusão. Lei do karma em ação. O amor que Abraão tinha estava salvando Ló. E os anjos falam para ele, arruma tuas coisas e vamos embora que essa cidade vai ser destruída. E o Ló fica meio assim, né? Estava na casa. E antes daquilo, junta uma multidão de gente em volta da casa de Ló, que viram os anjos entrarem, mas eles ficam lá fora. Quem são esses caras que estão aí dentro? Pô, né? O pessoal de Sodoma também somos nós, hein? E eles estavam ali, deitando e rolando, vieram duas pessoas. O que esses caras vieram fazer aqui? Vão pegar, eles vão matar. Ninguém conseguiu ver onde estava e Ló consegue sair. E é dito a Ló, vai com a tua mulher, anda, porque nós vamos destruir a cidade, e vai para o monte. Ora, monte o que é? Medita, reza, o monte simboliza a elevação da nossa consciência. E Ló é honesto, ele disse, eu não tenho força para ir para o monte. Me dá uma cidade aí, perto, pequena mesmo, para eu ficar e você salva ela. Os anjos olham e falam, então tá, fica numa cidade ali. Não vai para o monte agora, mas vai para fora. Agora tem uma coisa, vai e não olha para trás. Olha o outro símbolo de saída do karma aí, gente. Olhar para trás significa ficar preso ao passado. E a gente fica muito valorizando o passado, e muitas vezes dentro até de uma forma bem intencionada, de doutrinas que acreditam em reencarnação, como em muitos aspectos do espiritismo. Ah, que eu fui na vida passada. Não, eu tenho que só conhecer a vida passada com um intuito só, incinerar aquele passado. E para incinerar o passado, eu preciso trabalhar num ponto só, no agora da minha consciência. Fazendo com que esta mente egóica, que é representada por todos esses símbolos aí, e pelo maior deles agora, que vai ser esse, que a gente vai falar agora, que todo mundo já ouviu falar, da mulher de Ló. E se a gente não faz isso, se a gente olha para trás, se a gente fica preso ao passado, se a gente se agarra no karma, deixa o karma agir, não se prepara para despertar a nossa consciência. Ló não olhou, as filhas não olharam, mas a mulher olhou e foi transformada quando vem o fogo. É o elemento fogo que vai agir aí, ao contrário da água no dilúvio, é o fogo que vai destruir completamente Sodoma. E a mulher de Ló, que vai olhar para trás, fica agarrada ali na forma de uma estátua, cristalizada, vinculada a tudo aquilo que aconteceu ali, presa como uma estátua de sal. Vai nessa história servir como o originador de povos que vão habitar ali, os moabitas e os amonitas, casando com as suas duas filhas. 1 ano depois, antes disso, Sará tem um filho e dá a ele o nome de Isaac. Sara faz uma coisa que a gente vai, é o ego ali também, ela quer que expulse Agar, e ela expulsa Agar e Ismael. Há códigos aí enormes para trabalhar, eu não quero me prender a isso. Abraão fica muito sentido, muito dolorido, mas o anjo Gabriel vai ao deserto e cuida de Agar, e cuida de Ismael, diz, não se preocupe, ele será pai e príncipe de uma grande nação. E Abraão recebe essa notícia, fica mais confortado e vai cuidar do seu filho único, Isaac. O símbolo de Isaac é muito importante, porque essa paraxá vai terminar com uma história, Nessa história é uma história, a gente já falou aqui, a gente está falando de símbolos dentro de nós. As histórias são a roupagem bonita da Torá, das tradições espirituais. Existiram, historicamente esse fato certamente houve, aconteceu, mas o que importa para nós aqui é o símbolo que a gente tira disso. Vamos ver se eu consigo rapidamente mostrar agora os símbolos que nós falamos aqui, olhando a árvore da vida, que é uma espécie de esquema, falando assim, de estrutura esquemática que mostra a unidade da criação nos 4 mundos. Vocês estão vendo esses 4 retângulos aqui azuis? Ó? Cada um deles é um mundo. E aqui embaixo, então são 4. Ó. O mundo da emanação, que é o mundo de Hatzilut. Vocês estão vendo ao contrário, não estão? Está aparecendo tudo virado ao contrário aqui, como se fosse hebraico. Mas não importa ler, não importa a gente ver aqui. Esse mundo está num triângulo superior, que desta fonte aqui, que é a coroa, surge o pai, a semente paterna e a mãe,
que vai dar origem a toda a criação, a Mãe Divina. Esses dois têm que se unir. Essa é a tradição cabalística que reflete toda a tradição espiritual da humanidade em qualquer tempo. Ora, esse mundo superior é onde nós temos que ir, porque isso aqui representa não só o universo físico, é a criação de todos os universos. Existem infinitas árvores da vida em uma só, mas todas representam essa unidade. No nosso caso aqui, a gente vai entender que desta fonte original, o Pai e a Mãe Divina se unem e deles emana tudo. E vai emanar nesta... Eu estou todo ao contrário aqui, tá, gente? Mas eu vou acertar. Ó. Nesse movimento. Esse movimento faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aqui é o universo físico. Dentro desse mundo, que é Asiá, que é o mundo, o universo físico, está o nosso planetinha. E estamos todos nós. Então, isto aqui é o universo físico. Vejam que ele está meio que separado dos outros, está pendurado aqui por um canal, e só por esse canal ele tem a conexão com os mundos superiores. Mas vejam que esse canal ele é poderoso, porque se ele for reto, ele vai dar lá no Atzilut, lá em cima. Portanto, isso mostra que a unidade é uma realidade. E o que nós temos que fazer é harmonizar todo esse processo emanatório para que a gente possa, daqui, que é onde está o Abraão originário, subir até as suas naturezas mais profundas, encontrando a divindade em cada aspecto do nosso ego. Ora, eu estou falando isso tudo aqui porque Abraão, não falei de compaixão, de misericórdia, de amor, Abraão entendia que o seu karma era não ter filhos, e ele ouviu do Eterno e dos anjos uma frase, Ein Mazal, não há destino marcado, não há prisão kármica. A gente pode entender assim, para quem se liberta com a sua consciência em direção ao infinito. E, portanto, Abraão é o pai. Vejam que ele está vinculado na coluna do pai, que é a coluna da direita, né? São 3 colunas. A do centro, essa aqui que eu frisei para vocês, a da direita e a da esquerda. Abraão está aqui, logo abaixo de Chokhmah, que é o pai, que tanto era amado e pronunciado e vinculado por uma razão muito especial por esse outro mestre que está aqui, representando a natureza crística que surge dentro do nosso ego. Olha só, repetir essa frase. Surge dentro do nosso ego. A natureza crística nasce dentro do ego, porque o ego também é divino. Bom, Abraão, ao fazer a sua união com Sara, vai gerar o seu filho, Yitzhak, que é o que ri. Yitzhak é posto aqui na coluna da esquerda, vinculado à grande mãe. Sarai está aqui também, né? E o filho, Yitzhak, vai ser pai. Veja como é importante, apesar de ser titubeante, né? Ele vai gerar todo esse processo que está aqui, ó. Portanto, Yitzhak precisa ser harmonizado, porque se ele nasceu de uma dúvida, se ele está na coluna chamada coluna do rigor, da justiça, de onde pode se derivar a partição de bem e mal, de juízo, de karma, é preciso que a gente faça com que Yitzhak seja, como ele é filho da misericórdia, comandado pela compaixão e pela misericórdia, e gerando esse centro aqui. Depois que todos os outros se harmonizam, este centro aqui é onde nasce o Cristo, Tiferet, é onde nasce Jacó. Mas eu só fiz isso aqui para mostrar o seguinte, gente. Nós estamos aqui e a gente precisa chegar novamente ao estado de Abraão para acionar esse processo inteiro novamente. Os 3, né, que chegaram lá são um e vão trazer essa luz toda para que nós possamos acendê-la e ir direto ao alto. Só para curiosidade, as figuras, cada uma delas arquetípicas, são representadas pelos personagens históricos. Daqui para baixo, aqui ninguém é representado por nada. Aqui é fora do mundo. Aqui é transuniversal. Aqui é o Deus transcendente, se a gente pode chamar assim. Pai e mãe e uno. Abraão na compaixão, Yitzhak no rigor,
Yaakov na beleza, temos em Netzach Moisés, temos Arão, o sacerdote, em Hod, temos Yosef em Esod, e aqui David e Rachel. Olha que interessante, a consciência messiânica sai daqui, do mundo físico. Nós todos somos Messias, e nós precisamos subir em direção à consciência crística para encontrar a Atzilut. Portanto, é aqui do mundo físico que sai a força de unificação para nós encontrarmos a natureza divina. Portanto, aqui nós temos que acender a nossa luz, é aqui, não é esperar ir para outra encarnação, para o céu, para coisa nenhuma. O ego tem que se unificar ao Cristo aqui. E esse caminho precisa nascer de Abraão. Abraão é o pai da união, dá origem ao seu filho Isaac e depois vai dar origem ao seu filho Yaakov. Em um determinado momento, a consciência divina diz assim: vai e sacrifica o teu filho, teu único filho, Bencha et Echidcha, teu filho, teu único filho a mim. Pega lenha, pega fogo, vai até o Monte Moriá, eu vou falar isso porque é importante, e lá você vai sacrificar teu filho a mim. Essa é a história que aparece aí e é contada como sacrifício de Isaac. Só que em hebraico não é o sacrifício, porque não houve sacrifício, Isaac não morreu. Né? Vamos começar a história de trás para frente. Isaac está vivo, vivinho, deu origem a Yaakov, a Esav, Esaú. Em hebraico, então, não é o sacrifício, é Akedat Isaac. A amarração de Isaac. Olha a palavra que é importante, porque em hebraico vai surgir a Akedat, ou a amarração de Isaac. Lembra que eu mostrei isso aqui para vocês, que Isaac é a coluna da esquerda, está bem aqui ao lado de seu filho Abraão, e que essa coluna da esquerda pode dar ruim, pode gerar egoísmo, pode gerar distúrbios que vão desequilibrar a árvore, o ego. Portanto, ele recebe essa história da Akedat, da amarração de Isaac, tem muitos simbolismos. Um deles é a fé de Abraão, porque ele ouviu aquilo, é o meu filho, é o meu ego que vai ter um filho que é um ego. Eu vou. Ele teve fé, ele não duvidou. Essa é uma forma de entender, né? Akedat de Isaac. Pegou o filho, pegou o servo, pegou a lenha, botou a lenha em cima do Isaac. E tem gente, quando a gente entende que Jesus não está separado dessa história, gente, ouçam só que coisa bonita. Isaac, sabe quantos anos ele tinha quando ele foi levado pelo Abraão? Ele não era um menininho, não, ele tinha 36 anos. Esse homem aqui tinha 33, levou uma lenha nas costas também. O que está entrando em jogo ali nesse símbolo? É o ego Abraão com seu filho, único filho, que deveria ser pai de uma nação que romperia toda a estrutura egóica para dar origem à consciência messiânica, simbolizada em Davi, mas o Mashiach ben Davi é uma consciência. Davi em nós é a estrutura que está no mundo, que está aqui, que é o rei, que precisa se cristificar também. Tem sombra e luz dentro dele também. Olha, é uma beleza fantástica isso. Então, Isaac significa muito parecido com o homem crístico que simbolizou na sua ida ao Calvário, com a entrega num sacrifício também, por isso ele se chamou de Cordeiro, para entregar toda a natureza do ego, sabendo que essa natureza do ego, ela é completamente subordinada à natureza crística, por isso ele ressuscitou em 3 dias. Por isso ele mostrou, não tem nada que supere a natureza crística, nem morte física, muito menos a morte física. Em Jesus de Nazaré, quando viveu o Cristo, viveu na plenitude, a força, o poder que cada um de nós, homens e mulheres que habitamos esse mundo e de todos os gêneros, somos revestidos, somos essência, somos ungidos. Precisamos tirar o prepúcio, precisamos trabalhar e aí precisamos sacrificar o nosso único filho, não sacrificar porque o sacrifício não vai acontecer. Ele bota a lenha nas costas de Isaac, eles andam 3 dias em direção ao Monte Moriá, que fica onde? Onde vai surgir a cidade de Shalem, a cidade de Jerusalém. Olha para onde ele vai. Ele pega o seu filho e vão subir um monte consciencial.
E o filho fica assim, pai, eu estou aqui com a lenha, você está com a faca, tem fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala, fique tranquilo, meu filho, vai ser provisto. O Isaac também acredita. Ele chega no monte, deita o Isaac, amarra o Isaac. Quando ele amarra o Isaac e ele levanta para fazer o sacrifício, o Isaac está ali, se entregou, né, com 36 anos. Ele ouve uma voz angélica dizer, Abraão, Abraão, sustenta a tua mão, pois você demonstrou a tua união com Deus. Você sacrificou, não, se dispôs a sacrificar o seu único filho. Bincha et yechidcha. Mas Deus ama você e ama profundamente a tudo. E não é mais o teu filho, mas sim um cordeiro. E ele olha para trás e tem um cordeiro amarrado na árvore. Esse cordeiro é sacrificado. O que simboliza esse cordeiro? Ele vai simbolizar, inclusive, na história desse mestre aqui, desse mestre tão amado. O nosso ego. O cordeiro, eu já falei isso tantas vezes no Padre Pio, é um animal dos mais egóicos. Ele é bonitinho e tudo mais, mas é onde o ego, o cordeiro mesmo, né? Ele é um dos animais mais egóicos que tem. Quando você bota um cordeiro comendo junto do outro, ele vai comer a comida do outro. Enquanto não comer a do outro, ele não vai comer a dele. Esse é o cordeiro que tem que ser sacrificado. E Isaac significava só aquela natureza que precisava não ser sacrificada, mas por isso o nome em hebraico, akedat, amarrada. É por isso que a tradição hebraica amarra os teflim no braço esquerdo, porque o braço esquerdo significa, né? Jesus já falava, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. A mão direita é a compaixão. Então a esquerda, que julga, que condena, que é a característica do nosso ego, ela não precisa saber o que faz, porque a direita tem que fazer, doar. A esquerda que só quer receber e que muitas vezes atrapalha a direita de fazer e não deixa ela fazer, e está errado, porque a lei da vida é dar, é agir com a mão direita, com compaixão, com amor, para que a esquerda comece a receber sem saber de onde vem, porque só vem, tudo vem do Espírito, tudo vem da essência. Quando a mão direita dá sem a esquerda saber, o processo entra em harmonia e a esquerda recebe e fala, mão direita, realmente você dando, eu recebo. Então vamos nos unir, vamos ser uma coisa só, e assim é a vida espiritual, gente. Assim é a vida espiritual que se materializa no mundo físico, quando nós entendemos que tudo vem dessa unidade, tudo vem desse amor, tudo vem dessa compaixão. E Abraão é o nosso ego que precisa fazer esse caminho. E o caminho vai redundar nesse último movimento, que é a amarração de Isaac. O grande mestre do Zohar, Isaac Luria, o Ari, fala que você ler esse trecho com convicção na Torá, em hebraico, infelizmente, né? Ler todos os dias, você ativa circuitos de luz tão poderosos que livra a sua vida de muitos ganchos kármicos, de muitas cadeias kármicas, né? A gente, não, infelizmente, aqui não tem como fazer isso, mostrar para vocês o hebraico, né? Eu estou no meu celular. É uma leitura bonita, inclusive, porque tem uma frase, né, que Abraão depois sai assim, Deus, ele dá o nome daquele lugar de Adonai Yireh, Deus fez, Deus realizou, Deus proveu. E a beleza desta frase é que quando eu consigo fazer com que o meu esquerdo, aquilo meu que só quer receber, entenda que eu preciso dar para receber, como dizia Francisco de Assis, aí eu harmonizo a vida, porque a gente faz com que cada uma seja o complemento da outra. A vida não funciona se isto tudo não estiver harmônico. Se a coluna da direita, a coluna da esquerda e a do centro, que junta as duas, aqui está o Cristo no meio, né, essa amarelinha aqui está o Cristo em Tiferet, que puxa essas duas forças e a transforma todas numa só. É por isso que Malchut está ligado diretamente a Atzilut. O mundo físico, o universo físico, apesar de ser caótico, está vinculado a uma fonte sublime, essencial, luminosa, que é para onde a gente tem que estar. Esse nosso grande mestre Jesus, tão mal entendido, né, que acabou sendo tão mal interpretado pelas religiões hoje,
né, os fundamentalismos que estão tomando conta da humanidade nessa loucura que eles têm passado, nossa mãe, né? Haja coração e haja olhos bem abertos para a gente poder enxergar o que está acontecendo e fazer com que a luz brilhe, para que nós não sejamos iguais à mulher de Ló, né? Olhar para trás para, de repente, tentar reproduzir o passado. Gente, nós estamos a caminho de uma civilização universal, não é de civilização ocidental, nem de oriental, nem de coisíssima nenhuma. Isso tudo caiu, isso tudo é falho. Nada disso foi capaz de trazer a essa humanidade o que a gente busca, que é a felicidade, que é a luz, que é a paz, que é a igualdade, que é a ausência da fome, da doença, da dor, da pobreza. Que civilização trouxe isso em plenitude? Então nós temos que buscar uma outra, é a civilização do Espírito. Ora, estas figuras arquetípicas, Abraão no seu caminho, somos nós nessa busca. Nós temos que fazer esse caminho crístico. Esse ser aqui nos trouxe essa visão crística. Esta visão é que a gente precisa. Se a gente começa a ficar rendido a isso, a gente entra no mesmo padrão, nós vamos conflitar, bater, brigar. Acabou isso, gente. Porque isso é uma história que não foi provada, completamente ineficaz. Nós temos que subir o padrão, elevar a consciência e sermos ativistas do Espírito. Isso é real. Ser ativista do Espírito não é viver no mundo da lua. No mundo da ilusão vivem essas pessoas todas que estão aí nesse mundo perdido, no sentido perdido, fora do caminho. Nós estamos buscando um caminho crístico. Esse mestre aqui, quando ele foi questionado pelos sacerdotes, quem é você? Você veio da Galileia? Disse, não, eu sou. E Jesus dizendo... E aí, vieram com essa história para ele. Nós somos filhos de Abraão. Está sempre aí o sectarismo, né? Eu sou filho de Abraão. Tem 3 religiões que se dizem filhas de Abraão. O que elas fazem? Em vez de estarem unidas, entendendo a espiritualidade que está por trás de todas e unir, brigam entre elas. Principalmente, né, ao longo da história, o que se chama de cristianismo e o que se chama de islamismo. Ao longo da história, né, a briga foi toda, e aí né, outra coisa que a gente fala, mas mostra a pequenez do ego humano. Quando a gente entra no modo Abraão e vamos fazendo o caminho em direção à natureza crística, o que vai acontecer? A gente começa a abrir os olhos, a gente tira o prepúcio do coração e do nosso órgão gerador, no sentido de abrir, tirar a venda e seguir o caminho para poder depois amarrar o nosso Isaac, que estava rindo, que não acreditou, né? Que não acreditou que o karma podia ser rompido, era uma esterilidade absoluta que havia em Saraí, a idade não permitia, ainda assim aconteceu o que parecia impossível. Assim é para as consciências que sobem de nível, os impossíveis passam a acontecer, mas é preciso que a gente seja hábeis para que a gente possa fazer acontecer o que precisa ser feito com a natureza crística desperta. Ora, nosso lado Abraão, quando amarra Isaac, faz com que Isaac ganhe harmonia e as mãos esquerda e direita passam a trabalhar em conjunto. Jesus, quando foi contestado pelos sacerdotes no templo, ouviu a seguinte frase: nós somos filhos de Abraão, quem é você? Eu falei isso tudo para dizer depois as religiões, cada uma se acha filha de Abraão e a outra não é. Olha a puerilidade, eu não gosto dessa palavra, infantilidade é bonito. Infantil é puro, é límpido, é alegre. A puerilidade é a bobagem que a gente, né, enfim, não, pensa que sabe e não sabe. Ele, ao ouvir, até dessas pedras saem filhos a Abraão, Jesus dá essa resposta para os fariseus, sacerdotes que estavam ali no templo. Não era para o povo judeu, era para aquela casta sacerdotal, que representava toda a estrutura egóica que se transforma num sacerdote, valendo-se da religião como instrumento de opressão, né? O que ele está dizendo nisso ali? Olha que coisa. Primeiro é dizer o seguinte: Abraão tem filhos, o ego Abraão, quando ele se movimenta no caminho crístico, ele vai gerando essa multidão de nações, que não é um povo especificamente, esse arquétipo o ego vai gerar uma luz tão poderosa, né, que ele é pai de tudo. E olha que detalhe sutil, até das pedras saem filhos a Abraão. O que Jesus está querendo dizer ali? Que é o Criador que é pai, que é mãe, que é o ser universal,
e que é vida plena, está presente em tudo, até nas pedras, em qualquer lugar. Não há seres inanimados. O nosso conceito de vida, no atual estágio da civilização, é muito restrito. A gente acha que a vida começa, né, nas pequenas estruturas, né? Ninguém sabe se vírus tem vida ou não, discute-se isso. A vida está numa pedra, a vida está num cristal, a vida está num átomo, a vida está em tudo, a vida é plena. Universo, criação, reflexo do seu Criador é vida. Isso que esse ser de sabedoria infinita, porque tinha nele desperta toda e completa a consciência messiânica, ou a consciência crística, disse: até das pedras nascem filhos a Abraão. O ego, quando desperta em nós, é gerador de uma multidão de filhos. Olha a beleza que está quando algum de nós desperta. Como nós podemos fazer trabalhos por outros, como nós podemos despertar outros, como ele fez lá em Sodoma, né? Se tiver 50 justos, porque é o seguinte, também cabe a nós como seres divinos elevar o nosso pedido, movimentar os céus, sacudir os céus no sentido dos planos superiores de consciência. Como nós somos seres divinos, temos esse direito e podemos usá-lo, e às vezes até usamos. Quando a gente reza, quando tem os milagres, mas é pontual, é como lampejos. Nós precisamos de uma luz que brilhe permanentemente, que a consciência desperta. E outra coisa, ele vai dizer outras coisas também. Né? Quando ele diz isso, e ele está conversando com os fariseus, até das pedras nascem filhos a Abraão, ele diz assim: Abraão se regozijou quando viu o meu dia. Aí a gente pode pensar, nossa, ele viu, né, a sua presença e o espírito de Abraão ficou legal. Ok, vale essa explicação. Mas arquetipicamente, lá no símbolo profundo, o que está querendo ser dito? Quando o ego toma o caminho de Abraão e faz esse caminho se transformar no caminho crístico de Abraão e vai em direção à consciência crística, o que ele vai contemplar? O dia pleno da consciência crística. Não é Jesus de Nazaré, a figura humana, que fala, é a consciência crística que habita nele. Naquele momento a gente decodifica a palavra de Jesus e entende que quem está falando por ele é o Cristo, e diz: Abraão, o ego, veio até a consciência crística e quando contemplou essa consciência e viu esse dia pleno, se regozijou, se alegrou, porque era nele que ele queria entregar. E aí, em outro momento no Evangelho de João, ele fala assim: você fala de Abraão, você não tem nem 30 anos ou não sei quantos anos e fala de Abraão, nós somos filhos de Abraão, você fica falando de Abraão para lá e para cá, Abraão é nosso pai. E aí Jesus fala uma frase enigmática, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Então Jesus é Deus, né? Está existindo, ele é o Criador. A teologia católica foi por aí, não quero questionar isso, mas eu quero entender isso de uma forma mais profunda. Vejam quem está falando, eu sempre repito, não é apenas Jesus, a figura humana belíssima, maravilhosa, fantástica. Gente, o que dizer? Mas a natureza crística que vive nele e que vai viver em nós quando a gente quiser. E aí, nós somos Abraão, ainda estamos na terra, temos que ouvir o chamado, sai de ti, para irmos em direção ao caminho crístico da terra prometida, para estabelecer ali a nossa visão, pelo caminho da misericórdia, que é Abraão, pelo caminho da compaixão, pelo caminho do amor. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Se não tiver humildade, não tiver amor, não tiver, compaixão com seus irmãos, paciência com seus irmãos, a gente vai bater cabeça no karma mais um tempo. Temos feito isso, estamos batendo cabeça há muitos milênios. Mas Abraão, esse aspecto, antes que ele existisse, existia o aspecto eu sou. A natureza divina, Cristo, que falou para Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, o nome divino. Então não foi Jesus de Nazaré quem falou, foi a consciência crística nele que disse: antes que houvesse a queda do ego, antes que houvesse a partição, o pecado do ego, para surgir todos aqueles seres que estão codificados aqui no Gênesis, Adão, Eva, Noé, Matusalém, Abraão. Apareceu Abraão, passou a existir Abraão, que é quando o ego começa a se recuperar
e vai sair da queda para a luz. Abraão é o pai porque ele vai começar este caminho de volta, a teshuvá na tradição hebraica. Abraão começa a caminhar, é o ego que começa a se levantar e vai em direção ao Cristo. Mas Cristo diz, em Jesus de Nazaré, quando ele viu o meu dia, ele se regozijou. Quando ele chegou e contemplou que ali estava a presença divina, né? Quando ele passa por todos os desafios e todas as provas, inclusive a última, de amarrar o seu lado egóico, né? Fazer fundir isso tudo numa coisa só, o seu filho, que era a parte egóica, né? Que riu, que duvidou, expresso por Saara. Quando ele faz esse movimento, ele desperta. Mas ele só veio a existir depois que houve o pecado. Abraão só vai nascer depois que há o pecado original, que surgem todos esses personagens arquetípicos. Antes disso tudo, eu sou. Antes disso tudo, existe a natureza divina em nós. Antes do tempo e do espaço. E, portanto, Jesus não estava falando dele, pessoa. Por mais iluminada, poderosa que seja essa estrutura, ele falava sempre da natureza essencial que ele queria compartilhar e quer compartilhar conosco. Essa natureza quer viver em nós e precisa viver em nós. Então vamos nos silenciar agora. Vamos nos colocar numa posição confortável, qual seja ela. Nos valer da respiração, porque a respiração é o instrumento que nos dá, mantém a vida, e não só a vida física, a gente já sabe, mas é pelo ar físico que nos chega toda a estrutura matricial das energias sutis do espírito, do prana. Outros nomes ele tem, ti, ki, seja qual for o nome. Espíritos vem do latim sopro. O ar é invisível, por isso ele era vinculado à alma. Então respirar também é fazer conexão com a nossa alma. E da nossa alma ao trono, onde está a presença divina, nossa mãe. Vamos respirar profundamente, vamos sentir pulsar, olhando para o interior do nosso corpo, como se pudéssemos ver o corpo como ele um santuário inteiro, um templo onde o cérebro e o coração compõem o santo e o santo dos santos. O coração e o cérebro, na verdade, são expressões duais da unidade poderosa que nos corpos sutis se manifesta nos chakras, nos 3 chakras que estão ali, unidos a um 4º chakra que está na projeção do pescoço, que faz com que as luzes desses 3 chakras possam se fundir e sair na forma da palavra criadora, o chakra Vishuddha. É a porta de entrada das forças no mundo físico, que a nossa palavra seja santa nesse momento, no sentido de unificada. Olhando para dentro de nós, vemos que o nosso ser da ponta dos pés apoiados na terra, como raízes que precisam surgir, mas raízes dinâmicas, raízes que se movimentam, que caminham. E o nosso ser como uma árvore que estende os seus galhos na forma dos braços que se elevam, do ser inteiro que se eleva, para a árvore que, com as raízes no céu, estende por sua vez os seus galhos a nós com as bênçãos, no jorrar de uma água viva. Vamos respirar nesse momento e sentir brilhar cada célula do nosso corpo, pulsar o nosso coração e, como um anel de luz, unir os corações de todos nós. Estamos acompanhados, certamente, de uma multitude de seres espirituais à nossa volta, e de aqueles que têm a consciência desperta, que estão aqui para nos auxiliar, ao lado de cada um de nós. Curem os seres que nos buscam, ou a pedir ajuda, ou com outras intenções, mas que todas essas intenções sejam, nesse momento, incineradas pela presença da natureza abraâmica em cada um de nós.
que a nossa fé se movimente, que a cada inspiração nós sintamos todos esses chakras, os 7 principais que estão ao longo do eixo da medula espinhal, que se espalham por chakras secundários, que vão dos pés ao alto da cabeça e além deles, unificando todo o nosso ser. Sentimos o amor que nos une. Todos nós nesse momento estamos unidos por um amor curador. Despertar a compaixão. E esse anel gira com uma velocidade cada vez maior. O anel que passa pelos corações de cada um de nós vai sendo alimentado por essa força que nós estamos despertando, elevando o nosso espírito no alto de um monte, onde a nossa consciência se prostra, mas ao mesmo tempo se ergue. E esta força curadora, nós queremos compartilhá-la com o universo inteiro, mas pedimos a permissão, como Abraão fez, para que pela beleza de um justo, de um só, e nós nesse momento queremos compor uma consciência unificada de um ser justo, possa abrir portas para que a luz possa fazer viva, curadora, na multidão de seres que habita neste planeta. A cada um daqueles, nesse momento, seja tocado por um único fóton dessa luz, que parte da nossa consciência, que se une à consciência viva, imortal, presente. E esse halo de luz, esse anel de luz poderosa que une nossos corações nesse instante, se irradie também a todas aquelas pessoas por quem nesse momento estamos fazendo pedidos de cura, de renovação, de libertação. Sejam eles conhecidos, sejam eles os nossos familiares mais próximos que nesse momento recebam luz, proteção, vida, libertação completa. Nossos seres mais amados, filhos, pais, mães, companheiros. Mas cada um de nós espalha numa árvore viva as nossas orações para atingir a muitos. E finalmente a cada um de nós, num pedido pessoal, que nós possamos receber nesse momento a força curadora, curadora no sentido amplo dessa palavra, que nos transforma, cada um de nós, em Abraão e Sará, unidos, a dar origem a nações, tendo o filho impossível à aparência das condições físicas, mas possível à nossa natureza divina, que nesse momento cada um de nós percebe, experimenta e, quiçá, realize, inicie essa caminhada em direção à consciência cósmica, crística, infinita, e jamais de lá saiamos, dessa terra prometida, aonde emanarão para sempre o leite, o mel, as uvas, o trigo e toda a abundância divina, da qual seremos canais fiéis, como Deus, como o Eterno o é. Que a gratidão nos tome nesse momento, que nós possamos expressá-la com toda a nossa natureza, que a humildade chancele as nossas palavras, porque quando nós estamos vazios do ego, aí o Eterno encontra espaço para se manifestar e assentar a sua presença. E na gratidão nós terminamos, respiramos profundamente. Gratidão, que a paz esteja com todos nós. Fiquem com Deus.
Hoje faço vigília pra não julgar ninguém, pois só quero de volta o que me faz bem. Tomo muito cuidado com o que sai de mim, pra colheita ser boa. Prefiro assim, e assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. E assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. Vou me acostumando ao novo jeito de viver, menos ego no comando, mais presença do ser. Não me sinto sozinho na minha jornada, vejo luz no caminho e a fé renovada. E assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. E assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. Escolho o caminho da mansidão, invisto na paz do meu coração, dedico mais tempo e talento pro amor, pra que os ventos soprem a meu favor. Vou me acostumando ao novo viver, menos ego no comando, mais presença do ser. Não me sinto sozinho na minha jornada, vejo luz no caminho, a fé renovada. E assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou. E assim eu vou, assim eu vou, sendo grato ao artista que me criou.
na paz do meu coração dedico mais tempo e talento